Podcasts BandNews FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Oi, gente! Segundo episódio do Bora pro Catar, a Copa do Mundo tá chegando e você sabe, aqui nesse espaço a gente te deixa mais pertinho do Mundial, mais pertinho do Catar. Dia 20 de novembro tem a abertura da Copa, Catar e Equador, cobertura completa da BandNews FM, jogo a 1h da tarde pelo horário de Brasília, você não perde absolutamente nada por aqui. E no Bora pro Catar, muitas informações da seleção brasileira, já foi assim no primeiro episódio, hoje mais uma vez, nesse segundo episódio, a Aline Fanelli está com a gente, daqui a pouco traz tudo a respeito de seleção brasileira para você também. Vamos falar hoje sobre a seleção da Suíça, segunda adversária do Brasil no Mundial. E como será que o Catar se preparou durante esses últimos anos para receber as principais seleções do mundo? Tudo isso daqui a pouquinho no Bora pro Catar. Daqui a pouquinho nada, a partir de agora, bora pro Catar que tem muita informação a respeito da Copa do Mundo para você. Como eu disse, a Aline Fanelli comigo mais uma vez, com todas as informações da seleção. Tudo bem, Aline? Tudo certo, Fábio. Muita informação e cada vez mais, né? Porque tá se aproximando o início da Copa do Mundo. É isso, e você já viu ali de frente pra Aline, Marcelo Duó, vai narrar tudo quanto é caçapa lá no Catar, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, Fábio, Aline, Calan, amigos e amigas do Bora pro Catar, mais um episódio, mais seleção brasileira, vambora. Muito bem, tem muito assunto hoje, a Aline Calandrini também, mais uma vez com a gente. Calan, obrigado pela presença, já cadeira cativa aqui no Bora pro Catar para falar muito sobre Copa do Mundo, tudo certo? Sim, tudo certo, mais um episódio, Bora pro Catar, valendo com tudo, né, e a gente já vai ter algumas coisas aí próximos, né, que pode acontecer com essa nossa seleção brasileira, que a Aline vai trazer tudo pra gente. Vamos ver então, assunto não falta, né? Começando com a seleção brasileira, a Aline Fanelli sabe tudo. Vai acompanhar a seleção já desde a pré-temporada em Turim, aos poucos a gente traz essas informações para você também aqui no Bora pro Catar, mas hoje ela preparou um material bem bacana pra gente, vai contar tudo da seleção. Diga, Aline. A gente tá gravando esse episódio no meio da data FIFA, né? Aliás, depois do nosso primeiro episódio que a gente passou a lista dos convocados pelo Tite, teve uma troca de última hora, que foi o Renan Lodge entrando no lugar do Alexandro, mas hoje a gente traz alguns aspectos aqui dessa convocação e dos jogadores que o Tite tem chamado para a seleção, que são atletas que escolheram mudar de clube na última janela de transferências. Então, da atual convocação, por exemplo, Alex Telles, Renan Lodge, Bremer, Casemiro, Richarlison, Rafinha, Antony, Lucas Paquetá, e não dá pra gente não citar o Gabriel Jesus, que talvez seja quem mudou de clube e que mais esteja mostrando o seu futebol de uma maneira um pouco mais rápida. Ficou fora da convocação, mas a gente sabe, obviamente, que ele tem uma grande chance de estar na lista da Copa do Mundo. E havia essa dúvida se esses jogadores que trocaram de clubes, se eles renderiam, como é que seria num período muito próximo à Copa do Mundo. Mas o Tite sempre deixou muito claro que o que importa pra ele é o que o jogador toma como decisão, é a coragem do jogador, o que ele tem como sonho pra carreira dele, e o treinador da seleção brasileira não influencia muito nesse aspecto. Até essa convocação, os números pouco importam, na verdade, de gols e assistências. O que mais a comissão técnica tem acompanhado é o desenvolvimento desses jogadores também nos novos clubes, não só deles, como dos outros também convocados. A gente traz a palavra do Antony, que deixou o Ajax, foi para o Manchester United, e depois a gente vai falar um pouquinho também da trajetória do Antony e de outros jogadores que em um ano, um pouquinho mais de um ano, conquistaram praticamente cadeira cativa na seleção. Eu não tenho dúvidas que eu tomei a decisão certa, por mais que a gente fique nesse começo, se eu vou jogar 90 minutos ou não, se eu vou começar jogando ou não, mas eu sabia que eu poderia passar por isso também. Mas, como eu disse, era um desafio que eu queria enfrentar e estou muito feliz. E aí a gente traz para o nosso debate, além do Antony, Rafinha e Matheus Cunha, jogadores que tiveram as primeiras convocações um pouco mais recentes, mas que se firmaram de uma maneira muito rápida na seleção. O Antony foi convocado pela primeira vez em 24 de setembro de 2021. O Rafinha, em 13 de agosto de 2021.
O Rafinha foi em todas as convocações desde então. O Antony ficou fora de uma, da de junho, porque ele estava lesionado. E o Matheus Cunha chegou a ser chamado em setembro de 2020, depois ficou um período fora, e aí voltou também, tem mais ou menos um ano, depois de uma Olimpíada de destaque, e foi chamado desde então, só não esteve na lista de março, porque estava lesionado. Então é isso, Fábio, esse debate que a gente traz desses jogadores jovens que acabaram se firmando e caindo como uma luva nessa seleção do Tite. É isso, são 2 pontos importantes, muito bem levantado, viu, Aline? Primeiro, esses jogadores são muito jovens e encaixaram demais nessa seleção, né, Calan? A gente já disse isso no primeiro episódio, né? Parece que o Neymar, nesse ciclo, tirou um peso das costas, porque na última Copa o protagonismo estava todo em cima dele. Ele ainda é protagonista, Sim. mas ele tem uma seleção em torno dele com jogadores que evoluíram muito. Então, queria destacar 2 pontos com você, com o Marcelo e também com a Aline. Primeiro, esses jovens que estão também se tornando protagonista na seleção brasileira. E um outro ponto importante, principalmente para você que foi atleta também, né? Esses caras demonstraram confiança no próprio taco para uma adaptação rápida, 6 meses antes da Copa, em mudança de time, mudança de clube, mudança de país. Antony... Menos, né, de 6 meses? Menos de 6 meses, tem razão. Menos de 6 meses, Antony, Casimiro, Rafinha, Richarlison, é muita gente trocando de time. Você, como atleta, sabe que demora às vezes para adaptar, Sim. né? Mas eu acho que é muito, Fábio, o querer jogar. Eu acho que vou dar um exemplo muito claro aqui, que é o Gabriel Jesus. Ele jogava um dos melhores times, de fato, não que o Arsenal não seja mais, um dos melhores times, o City, com o Guardiola, só que ele não era titular absoluto. Isso era muito claro, né? Não era tão estável ali com aquele timaço. E aí ele troca, né, para ser uma referência daquele time. Mas em prol do quê? De jogar e, obviamente, pensando na Copa do Mundo. Eu acho que muitos jogadores pensaram muito em ir para uma liga bem forte, competitiva, como é a Premier, por exemplo, né? O Ajax, eu jurava que o Ajax não ia topar vender o Antony. Aí foi lá e acabou vendendo. Vendeu por muito, muito, exato, uma grana absurda. Então acho que o fator Copa faz muita diferença, sem dúvida alguma, que o jogador sabe que apesar de ter uma confiança do Tite, mas precisa jogar. Porque precisa estar na lista, também vai querer ser titular. Sobre o Neymar funcionava muito pelo lado esquerdo do campo, né? Hoje até isso é diferente. É importante a gente frisar também o Vinícius Júnior, que vive um momento incrível, que provavelmente vai ser titular como um ponto ali do lado esquerdo, né? E aí eu lembro muito bem quando apareceu o Rafinha, né? O Antony. Cara, os dois vieram de um jeito na seleção brasileira que a gente ficou relaxado, a gente virou, aqui tem jogador que pode mudar o jogo e não fica mais nas costas do Neymar. Então, realmente, esses últimos momentos da Copa do Mundo foi surpreendente. A gente tem jogador, sem dúvida alguma, melhor, que consegue mudar o jogo e melhor do que a última Copa que o Brasil participou. E o Tite ganhou alternativa, né, Marcelo? Foi o que a Calan disse. O Neymar pode não estar bem. Cara, você pode apostar no Antony, pode apostar no Rafinha, no Vinícius Júnior, sobretudo, o Rodrigo também encorpando agora num momento importante, sem contar Richarlison, Gabriel Jesus, é muita coisa. Acho que tem um entorno do Neymar que vai, inclusive, colaborar para que ele desempenhe melhor, né? E até no meio campo, né? Se você olhar, né? Você tem o Bruno Guimarães pedindo passagem, mas sem muito espaço ali, pelo jeito que o Tite gosta de jogar. Mas ele é um meia, um volante, ele pode ser um volante de chegada, ele pode fazer várias funções dentro de campo. O próprio Lucas Paquetá vem muito bem, mas é outro que também mudou de áreas, né? Saiu da França e foi para a Premier League. Também vai precisar se adaptar, porque é outro tipo de jogo, completamente diferente. Mas o Fred, que já tem o seu lugar, tem o Casimiro, que é um dos melhores volantes do mundo, enfim. A situação do Antony, para mim, era mais preocupante, porque em 6 partidas do Manchester na Premier League, do United, ele só jogou uma. Fez um gol na estreia, mas ele só jogou inteiro mesmo na Liga uma partida e entrou depois em jogos da Liga Europa, né? Então talvez falte ritmo e ele está num clube que está muito bagunçado. O Manchester United está bem bagunçado, então isso pode atrapalhá-lo nesse sentido de ritmo de jogo. Mas eu acho que o Brasil tem muitas opções, tem um time completo, tem time para mudar jogo, e isso é importante numa Copa do Mundo. E o Tite certamente acompanhou, né, Aline? A gente teve a oportunidade de conversar com o Tite, inclusive, sobre esse assunto, nessas trocas de jogadores importantes, e ele certamente acompanhou de perto tudo que esses caras passaram, porque certamente sabia também que poderia haver algum problema ali de adaptação. Até agora não, né? Eles todos estão bem. Até agora não. Até por isso que, até esse momento, a preocupação dele não é nem tanto com o número de jogos, como é que esses jogadores estão, né? Até porque o Casemiro também vem em uma adaptação ao novo clube, ao novo futebol, depois de muito tempo. A gente acompanhou uma entrevista coletiva do Pedro recentemente na seleção, e ele falou que o Kleber Xavier sempre mandava mensagem para ele.
Então há um acompanhamento dessa comissão técnica muito grande, não só com os jogadores que são convocados frequentemente pelo Tite, mas aqueles que estão no chamado radar, né, na lista de observações, que ela tem mais de 50 nomes. O Pedro era um desses. E o Pedro fala como era importante manter esse contato para ele saber que o nome dele poderia pintar, que só dependeria de uma melhora dele no Flamengo, por exemplo. Então esse acompanhamento do Tite, ele não é diário, mas ele é frequente, a gente pode dizer isso. E o que, nos primeiros treinos dessa data FIFA, o que ele tem mostrado com essa data FIFA, o que ele pensa para essa data FIFA, é em trabalhar um pouco mais de tempo, coisas que ele já fez em outros amistosos da seleção. Por exemplo, Militão improvisado na lateral direita. Ele já fez isso no fim do jogo contra o Japão, se eu não me engano. Então ele vai querer ver mais tempo. Um time mais ofensivo, com o Lucas Paquetá um pouquinho mais recuado e um quinteto de ataque, né? Um time bastante ofensivo. Algo que também o Tite já fez lá atrás e que ele vai observar. Então vai ser legal ver esse final de preparação e também o início desse ciclo já na Copa, né? Na preparação da Copa, com o que ele vai fazer com esses jogadores. Uma coisa tá muito clara. O Tite vai priorizar o que eles fazem de melhor. Então não vai ter mudança de posição, tirar de um lado e jogar no outro. Eu acho que é algo que o Tite aprendeu também, um pouquinho, de lá pra cá, né? Ainda bem, afinal de contas, teoricamente ele tá na seleção brasileira e teoricamente ele pode convocar os melhores na posição desses caras, né? Improvisar na seleção brasileira só uma eventualidade, né? Eu acho que a gente tem bons jogadores, assim, óbvio, quando a gente compara, eu acho que as laterais é um problema, infelizmente hoje quais são as carências aí desse time? Acho que nós estamos bem servidos no gol, na defesa, no meio campo, no ataque, isso é indiscutível, mas se a gente comparar os nossos laterais, né, de outras gerações... Ficou mal acostumado, né? Eu concordo, mas mesmo assim, será que a gente não tem um brasileiro que consiga entregar legal ali do lado direito, do lado esquerdo? Precisa improvisar? Eu acho que não. O Danilo deve ser titular, né? Mas ele abriu essa possibilidade. Do outro lado, mas ele abriu essa possibilidade de improvisar um zagueiro por ali. Eu a acho depender que, das circunstâncias. em cima disso que a gente fala desses jogadores que se firmaram muito rápido, né, como o Antony e o Rafinha, a gente pode citar outros que não tiveram o mesmo sucesso ou que não conseguiram de repente e por algo que às vezes o treinador observa no dia a dia. O Danilo, por exemplo. O Danilo teve uma queda de rendimento muito grande, brusca, né, depois que ele foi para a seleção. E aí não foi chamado dessa vez pelo Tite, mas então como também faz parte do jogador aproveitar esses momentos, não só os momentos de jogos da seleção, os momentos que tá todo mundo vendo. O Tite fala, o campo fala. Ele usa muito essa frase, o campo fala. Então, o que a gente não vê, que é aquele trabalho por trás, aquele dia a dia, também faz muita diferença para esses jogadores estarem lá. Eu acho que o Danilo vai. Você acha que ele vai pra Copa? Eu acho que o Danilo mesmo vai. Com essa caída o Danilo volante, você diz, ou o Danilo lateral? Não, lateral. Lateral, sim. Tá falando do volante. Sim. Eu também mas eu acho que aí é um outro ciclo, né? Não só o Danilo, como os zagueiros que ele convocou agora. Eu não vejo eles com possibilidade, de fato. Eu acho que é para experimentar. Assim como o Militão improvisado no lateral direito, não é um improviso, mas se for o caso, né? Eu não vejo como ele vai improvisar para a Copa do Mundo. Né? Mas eu tenho quase certeza que o Danilo será titular daquela lateral direita. Eu também acho. Porque a gente não tem, na verdade são caras que a gente acostumou nos últimos, desde os anos 70, de ter laterais que atacavam muito e atacavam bem, né? Carlos Alberto, Leandro, Júnior, Roberto Carlos, Cafu, Jorginho, Serginho, né, que jogou no São Paulo, caras de nível absurdo. E a gente não tem mais laterais nessa característica aqui no Brasil, não sei porquê. A gente não forma mais esses caras, né? Tem uma questão tática importante, né? Os times voltaram a jogar com pontas, né? Nessa época, a partir de 70, 74, e a Calam não vai nadar nesse assunto, porque entende muito mais de tática do que nós aqui. Os times passaram a jogar com 2 atacantes, né? Isso foi mudando aos poucos. Jogavam ali com 4, passaram a jogar com 3, depois com 2, e aí você precisava de profundidade pelos lados e os laterais davam essa profundidade. De uns anos para cá, os times estão jogando com pontas, né? Então, teoricamente, nem todos os times precisam desse lateral, o Tite já falou disso,
que dê a profundidade até o fundo, né? Talvez seja uma questão tática, e aí você para de desenvolver esse tipo de jogador, né? E acho que o futebol também acabou ficando cada vez mais tático, entende? Para cumprir funções, não sei se o Marcelo concorda comigo, acho que cumprir função, e aí eu acho que perde um pouquinho também daquela coisa que é o natural, né? Do instintivo, né? Exato. Acho que também tem essa questão de como funciona dentro de campo, mas também vale o treinador, dar liberdade, entender características de cada lado do campo, etc. Quem faz linha de fundo, quem é mais defensivo, então isso também acho que dá pra gente discutir. E falando de laterais, o Alex Telles e o Renan Lodge, os dois que foram convocados dessa vez, o Alex Telles fez 7 jogos e deu uma assistência no Sevilha. O Daniel Alves, que ficou fora dessa convocação, que não vinha desempenhando bem, porque já foi explicado que ele perdeu uma pré-temporada, então estava com dificuldades físicas, ele deu 3 assistências. Então os números do Daniel, eles têm melhorado um pouquinho no futebol mexicano. Mas não jogando todas as vezes como lateral. Não jogando todas as vezes isso é como importante, lateral. jogando ali no meio, e aí a probabilidade de você dar uma assistência é maior também. O Renan no Nottingham tem jogado bem. Assim, tem dado passes para grandes chances de gol, tem criado oportunidade, tem uma média de 80 minutos por partida, tem jogado um pouco. Só que torna um time pequeno, né? Então, da Premier League, mas é um time pequeno. Já foi grande, né, um dia, mas não é mais. Mas se você procura, se você fizer uma busca, você não acha mais ninguém. Tem razão. É preocupante, assim, de certa maneira, pro próximo próximo, ciclo até. né? Próximo ciclo, sem dúvida. Porque Sem dúvida. Daqui a pouco a gente volta a falar mais a respeito de seleção brasileira. Vamos dar um giro pelo Catar também, né? Porque assim, muita gente tem curiosidade para saber como é que a seleção da casa vai chegar nesse Mundial. Será que tem banca ali para passar de uma primeira fase? Acho que não, né? Mas a Juliana Yamaoka traz informações sobre a seleção do Catar para a gente. Como é que será que o Catar vai estrear nessa Copa do Mundo? Diga, Ju! Oi pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho da seleção do Catar, que é a única estreante entre as 32 equipes que vão participar da Copa do Mundo desse ano. Atualmente está em 48º lugar no ranking da FIFA, que é liderado pelo Brasil. Como é o país sede, carimbou a vaga de maneira automática. A seleção do Catar está no grupo A, junto do Equador, do Senegal e da Holanda. A principal conquista até aqui foi a Copa da Ásia em 2019, quando bateu o Japão por 3-1, um título inédito e com 100% de aproveitamento. Metade do time que jogou essa final da Copa da Ásia tinha menos de 22 anos de idade, e 7 dos 14 jogadores utilizados nasceram em outros países. Lembrando que 75% dos moradores do Catar são estrangeiros. Bom, participaram como convidados também da Copa América de 2019, que foi realizada no Brasil, mas caíram logo na primeira fase. Na Copa Ouro do ano passado, foi líder em uma chave que tinha Panamá, Granada e Honduras. Passou por El Salvador nas quartas e perdeu na semi para os Estados Unidos. Terminou na terceira colocação e ainda teve a disputa da Copa Árabe no final do ano passado, no evento teste para o Mundial. O Catar terminou na terceira colocação ao perder para a Argélia na semifinal e venceu o Egito nos pênaltis na decisão do terceiro lugar. Bom, o Catar é comandado pelo espanhol Félix Sanches. Ele está trabalhando no Catar desde 2006 com a base e entrou no time principal em 2017. O Félix faz parte de um projeto de construção de um centro de excelência esportivo que foi inaugurado em 2004 e que revelou muitos jogadores, entre eles uma das principais peças da equipe atualmente, o Almoez Ali, de 25 anos. O atacante nasceu no Sudão e chegou ao Catar com 10 anos de idade. Bom, pessoal, o Catar também quer fazer história ao ser a primeira seleção da Ásia que não vai perder em estreia na Copa do Mundo. Isso porque 10 das 11 equipes asiáticas que estrearam no Mundial acabaram perdendo, com exceção do Kuwait, que empatou com a Tchecoslováquia na Copa de 82 da Espanha. Inclusive, a única vez que um anfitrião não avançou da primeira fase da Copa do Mundo foi em 2010, com a África do Sul dando esse tropeço logo na fase inicial da Copa do Mundo. Obrigado, Ju. Valeu. Raio-X aí da seleção do Catar. Parece que é um futebol em ascensão. Os caras aparentemente olham ali para a base.
Mas eu acho que se o Catar fizer um golzinho nessa primeira fase, já vai ser para comemorar, hein, Calan? O que você acha? Não dá para esperar muita coisa, né? É mais festa e vamos que vamos, né? Fábio, acho que a Ju fez um resumo muito bem feito, né, sobre o que esperar da seleção do Catar. Ela citou o João Félix, que é uma peça importantíssima nesse projeto. É um projeto, como ela falou, começou em 2006, né, 2004, desculpa. E aí, inicialmente, aconteceu aquela procura por jogadores, inicialmente naturalizando por 2 anos, atualmente são 5 anos, né? E aí veio com esse projeto que é muito grande. Eu acho que o intuito não é a questão da seleção em si, e de fato pensar no futuro, né, no desenvolvimento. E acho que o Félix é uma peça importantíssima nisso. Ele tem um estilo de jogo muito claro, que é do Guardiola, por exemplo, né, o jogo posicional, ele é espanhol, enfim. Então é uma seleção que tecnicamente é muito abaixo de outras seleções, isso é muito claro. Se fizer um gol, tem que comemorar mesmo, né? Eu acho que o importante é estar nessa competição, né? País sede, etc. Mas não dá para esperar, de fato, que passe dessa fase. Eu acho que corre sério risco de passar em branco no placar nos 3 jogos. A chance talvez seja contra o Equador na estreia, né? Porque normalmente com o público, eu me lembro da seleção da África do Sul em 2010, que também não tem, assim, só tem um pouco mais de tradição no futebol do que o Catar, evidentemente, mas era uma seleção fraca, né? E que fez o primeiro gol da Copa contra o México no Soccer City, foi aquela comoção, né? Um momento muito bonito, inclusive, das Copas, não só daquela Copa. Talvez aconteça isso, né? A gente tem alguns jogadores experientes, o Al Eidos vai fazer 130 jogos na história da seleção, mais experiente e tudo mais. Mas não dá para competir, né, no nível internacional. Talvez contra o Equador belisque um golzinho lá, mas ganhar acho que não vai. Senegal e Holanda são muito fortes, né? Não, a Holanda obviamente é a favorita, né? Mas a gente fala de seleções que jogam em casa, tem o apoio da torcida, mas 75% do país vão estar torcendo pros outros. Estrangeiro, né? Então, assim, talvez eles não tenham nem a torcida ali, sabe, em grande número. E às vezes quem mora lá não tem nem isso aqui para ir lá. Né? Exatamente. A Rússia em 2018 chegou até as quartas de final, eliminado, e tinha um apelo também de torcida ali, mas eu acho que isso não vai acontecer no Catar. Eu não consigo ver isso acontecendo lá, justamente por essa mistura de nações que o país abriga e que basicamente aconteceu justamente por causa da Copa do Mundo, né? Desde o anúncio, tudo no Catar aconteceu por causa da Copa do Mundo. Então acho que é uma seleção que vai ter muita dificuldade, sim. É uma seleção jovem. Eu acho que é um processo longo para essa seleção do Catar, bem longo e que está muito no começo. Também acho. Talvez a Copa do Mundo sirva mais para alimentar, né, esse interesse pelo futebol, para daqui a alguns anos, com um desenvolvimento maior, a seleção conseguir fazer alguma coisa a mais do que vem fazendo no cenário mundial. A Aline falou, tudo no Catar tem acontecido por causa da Copa do Mundo, né? Vamos saber então como é que o país se preparou para receber o Mundial, receber as principais seleções do mundo, as construções, os estádios, teve polêmica também, claro, envolvendo tudo isso, e o Maurício Ferreira preparou um material para a gente. Diga, Maurício. A Copa do Mundo mais cara de todos os tempos. Desde 2010, quando o Catar foi escolhido para sediar a edição de 2022 do evento, o governo do país já desembolsou mais de 220 bilhões de dólares, um valor aproximado a 1 trilhão e 150 bilhões de reais. Infraestrutura de primeira classe, novas rodovias, investimentos em transporte público, hotéis, aeroportos e, claro, instalações esportivas de alta tecnologia. Segundo um programa de trabalhadores em obras do Mundial, mais de 30 mil imigrantes participaram das mais variadas construções no país. E em 12 anos de preparação do Catar para receber a Copa do Mundo, o governo foi alvo de críticas e fortes denúncias sobre condições de vida precárias aos operários, além dos escândalos que envolvem até mesmo a escolha do país como sede do evento. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou oficialmente 3 pessoas, entre elas o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de receberem subornos para votar no Catar como sede da Copa. Em meio às polêmicas, a força-tarefa para entregar todos os estádios com antecedência foi executada com sucesso. Os 8 palcos já estão prontos. Al Bayt Stadium, Ahmed Ben Ali Stadium, Al Janoub Stadium, Al Fuhama Stadium, Education City Stadium, Khalifa International Stadium,
974 Stadium e o Lusail Stadium, o mais luxuoso deles, com capacidade para 80 mil pessoas e que vai receber a grande decisão da Copa. Segundo o chefe de projetos, Farha Al-Jahami, o estádio que receberá os 2 finalistas no dia 18 de dezembro é uma obra icônica. بدأت الوتيرة تزداد سرعة في الإنجاز. Nós começamos a desenvolver o projeto em 2005, porém em 2010, em dezembro para ser mais específico, quando o Catar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, foi o momento em que os trabalhos aceleraram. Nos concentramos em completar a infraestrutura e construir o icônico Lusail Stadium, o maior do Catar. Esse foi o momento para garantir o sucesso da Copa de 2022. صار accelerated متسارع لإنجاح البطولة. E será justamente esse o gramado onde a seleção brasileira dará o seu primeiro passo no Mundial, no dia 24 de novembro, às 4 da tarde, no horário de Brasília, contra a Sérvia. E que 24 dias depois, Tite e seus comandados possam voltar ao Lusail Stadium pela consagração do hexacampeonato. É o que a gente espera. É o que a gente espera, que a seleção brasileira esteja lá no estádio da final e levante a taça, né? Estádios absolutamente fantásticos, né? Não dá pra negar. Lindos. Eu tenho até com vontade de ir, não vou negar. Eu tô muito curiosa pra ver o Mas, ó, 24. Sem querer polemizar, eu não sei se eu ia ser aceito em algumas coisas lá não, viu? Não pode nada. A gente vai tratar em outros episódios, né? Muito importante. sobre essa cartilha a ser seguida. Aliás, tem manual para torcedor que vai ser lançado a partir de 1º também. de outubro, o governo do Catar vai lançar esse manual, que vai ser traduzido, né? Para as nações, enfim, e para o português. A gente traz os detalhes aqui também. E o que você falou do 974? Eu falei que eu tô curiosa pra ver, porque o 974 é um estádio que foi feito de containers. Verdade. 974. E o 974 é o prefixo do Catar. E são 974 containers. Então, ele vai ser todo desmontado depois, né? Pra, enfim, outras estruturas ali no país e até pra fora. Eu tô curiosa pra ver. Isso é legal, porque isso vem, essa tendência já desde os Jogos Olímpicos de Pequim. Que instalações esportivas, depois elas são desmontadas e viram outra coisa, viram casas e tal. No Rio era pra ser assim também, né? No Rio era pra ser assim. Agora tá começando a funcionar. A Arena mas, de Basquete de Londres, 2012, era toda feita também nessa maneira, porque depois ela ia virar parte de outras escolas. Sim. Não sei se... Lá deve ter virado, né? Porque lá é diferente, o negócio funciona. Agora aqui, não sei. Mas eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa. Eu me lembro a Copa da África foi a que eu fui, né? Vivi lá. E eram muitos estádios reformados, com exceção do Soccer City, né? Que era o estádio construído e tal, e o de Durban. Mas a gente tinha muito estádio antigo como o Ellis Park, que foi meio que deram tapa lá e para receber a Copa. Esse não, são estádios novinhos, com exceção de um ou outro lá, que já foi construído moderno, né? Porque também não precisava. Mas ali foi construído uma estrutura de futebol, que espero que depois eles utilizem lá. Então vai ser curioso de ver essas coisas cheirando plástico novo. O mais legal, né, é que é uma Copa próxima. Isso. Né? Praticamente numa cidade só. Basicamente. A maior distância você vai levar um tempo de metrô e um ônibus, que assim, saindo do metrô tem o ônibus e te deixa na porta do estádio. Você consegue ver mais de um jogo por dia. Então isso é muito interessante. Além da tecnologia, né? Sem dúvida. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Uma Copa linda e realmente vai ser fantástico. O estádio mais distante do centro fica ali, se não me engano, 60 quilômetros, né? Como a gente aqui então gosta de dinheiro, a gente começou a fazer a conta da moeda local. Né? Um riad catariano custa R$1,42. Essa moeda está valorizada. Olha só. Um pouquinho. Não adianta você olhar pra mim que eu sou de humanas. Entendi. Mas é que também você vai querer dólar, né? Dólar. Vamos de dólar. Vamos de dólar. Mais tranquilo. Tá no finalzinho já do Bora pro Catar, esse segundo episódio, mas a gente volta a falar sobre seleção brasileira, focando agora no segundo aniversário do Brasil na Copa, né? No episódio da semana passada, a gente falou sobre a Sérvia, a Suíça, também velha conhecida da seleção brasileira, vai encarar o Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo e o Yuri Queiroga conta mais da Suíça pra gente, Yuri. E aí, gente, tudo bem?
A primeira fase desta Copa do Mundo não vai reservar à seleção brasileira confrontos inéditos. A Suíça, que foi a adversária na estreia lá na Rússia em 2018, vai voltar a encarar o time brasileiro, mas desta vez na segunda rodada. Para a Liga das Nações da UEFA, que vai ter 2 jogos que vão ajudar o técnico Murat Yakin a definir a lista de 26 nomes que vão viajar para o Catar em novembro, 12 jogadores que estiveram na última Copa foram chamados. Destes, 7 foram titulares contra o Brasil na Copa do Mundo anterior. O goleiro Sommer, os zagueiros Akanji e Char, o lateral Ricardo Rodrigues, o meia Chaka, o meia atacante Shaqiri e o centroavante Seferovic. Uma das novidades da seleção é o volante Jazari, que joga pelo futebol local, atuando pelo Lucerna. Ele, que tem 20 anos, foi convocado pela primeira vez. Em entrevista ao canal suíço SRF, o volante conta que levou um susto ao receber a ligação do treinador e que espera estar com a equipe mais vezes, inclusive na próxima Copa do Mundo. Tem mudança lá no banco de reservas, no comando da equipe suíça, porque em 2018 quem estava treinando o time era o Vladimir Petkovic, que ficou até 2021 e acabou saindo para dirigir o Bordeaux da França. O Murat Yakin o substituiu e ajudou a Suíça na conquista de uma vaga para a Copa do Mundo com uma campanha invicta nas eliminatórias europeias. Foram 5 vitórias e 3 empates, passando sem necessidade da repescagem. E aí, quem tomou esse caminho por causa do bom desempenho suíço foi a Itália. E o resultado, todos nós já sabemos. Derrota para a Macedônia do Norte em casa e a esquadra azzurra vai ter que assistir a Copa do Mundo de novo, à distância. Antes de enfrentar o Brasil, em jogo marcado para o dia 28 de novembro no estádio 974, a seleção suíça vai encarar Camarões em Al-Wakra. E no dia 2 de dezembro, no mesmo estádio em que enfrenta o Brasil, vai pegar a Sérvia, num jogo que vai reeditar o duelo que classificou os suíços para as oitavas de final da última Copa do Mundo. Valeu, Yuri, valeu, trazendo informações da Suíça pra gente, segundo adversário do Brasil na Copa. Eu lembro que na semana passada, aqui no Bora pro Catar, vocês todos disseram que a Sérvia de 2022 é mais forte que a Sérvia de 2018. Vale o mesmo para a Suíça, Marcelo? Sérvia, a Suíça é mais forte em 2022 do que foi em 2018? Eu acho que não. Acho que é um time envelhecido em relação a 4 anos. Tem lá o Chaka, os caras que são Jan Sommer no gol. Jan Sommer está há 10 anos no gol da Suíça. Seferovic, na futebol europeu desde 2006, ele já jogava no Benfica. Então, são caras que já estão meio que passando o bastão para uma geração do Mbabu, do Embolô. São caras que são jovens, que estão pintando aí. Mas eu acho que é um time que está envelhecido e está buscando o seu melhor, a sua identidade, né? Porque trocou de técnica e tudo mais. Eu acho que não é a mesma, não. Acho que o Brasil vai ter mais trabalho com a Sérvia do que com a Suíça no grupo. Mas é um time que gosta de empatar, né? O Brasil enfrentou 2 vezes a Suíça em Copas, em 1950, 2-2, em 2018, 1-1. E pra vocês terem uma noção, nesse último ciclo, a Suíça teve 14 empates. 14 empates. E assim, com Dinamarca, com Inglaterra, com Alemanha 2 vezes, Espanha 2 vezes, Itália 2 vezes, França. Então é um time chatinho. Sim. Rogério Ceni ficou até com inveja agora, hein? 14 empates. Ceará também. Mas é muito porque eu acho que é um time que tem uma boa defesa, um time que tem intensidade, uma seleção que tem intensidade, uma seleção que é organizada, tem um bom centroavante lá, que é o Okafor. Eu acho que vai dificultar bastante o jogo do Brasil, mas eu acho que a Sérvia é mais difícil, de fato, do que a seleção da Suíça. Vamos ver, então. Semana que vem a gente traz informações da seleção de Camarões. E a será Suíça? a terceira adversária do Brasil na Copa. Perdão, Aline, diga. Não, a Suíça já chegou a ser eliminada de Copa sem ter feito gol. 2010. Tem uma dificuldade imensa de fazer gol essa seleção, né? Pode ser ali defensivamente um pouco mais difícil, mas fazer gol também sem não é fazer forte. gol e sem perder jogo. Exato. Bom. Vende caro. Vende caro. Talvez essa ensaiada que o Tite vai ter mais tarde, né, de colocar, por exemplo, Militão na lateral direita, né, e Paquetá trazendo este time mais ofensivo, possa furar uma retranca, possa precisar, quem sabe, na Copa do Mundo, não sei. Pode ser. Bom, então vocês colocam a Sérvia um pouquinho à frente, um pouquinho não, né? Acho que bem à frente da Suíça. E semana que vem a gente fala sobre Camarões também, mas Brasil e Sérvia pintam aí como os favoritos do grupo, então, né? É isso. A Suíça vai brigar com a Sérvia pela segunda vaga, ao meu ver, assim. Acho que vai ser isso.
Bom, então, gente, passou rapidinho, mais uma vez, segundo episódio do Bora pro Catar, já te disse, nesse espaço aqui a gente te deixa cada vez mais pertinho da Copa do Mundo, cada vez mais pertinho do Catar, dia 20 de novembro, abertura do Mundial, cobertura completíssima da Band News FM. Estaremos no Catar trazendo todas as informações para você. Calan, obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, estamos juntos, né? Tô curiosa para ver também sobre Camarões. É isso, semana que vem a gente fala muito sobre Camarões, Aline Calandrini com a gente aqui no Bora pro Catar. Marcelo Duó, Aline Fanelli, foi um prazer mais uma vez, meus amigos. Valeu. Todo meu. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Até a semana que vem. Bora pro Catar, então, no canal oficial da Band News FM no YouTube e também nos principais agregadores de podcast. Até a semana que vem. Podcasts Band News FM.